Olá, olá, personas! Bem-vindos a mais um Plantão Secretocast. E no vídeo de hoje comentaremos tudo sobre o terceiro episódio de Loki, com spoilers! Aê! Aê! Plantão Serestocast. My name is Francho. E Joy, sou Osbio, uma coisa meio bem bilíngue, né? E sim, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um plantão, dessa vez para debatermos sobre o terceiro episódio de Loki, que, né, será que foi um bom episódio ou não foi? Vamos ainda construir esse pensamento juntos. Existem questões. Exato, mas Franço pode iniciar justamente o nosso debate, não é verdade? Exatamente, esse episódio começa logo depois que o outro acaba, né? Com o Loki passando pelaquela porta do mercado, né? E assim já se inicia uma discussão. Pelo que a gente vê durante o episódio, a gente percebe que a Sylvie, né, como ela gosta de ser chamada, não gostaria que o Loki fosse com ela, né? O nosso Loki. Quando eu falo Loki, é o nosso Loki, quando eu falo Sylvie, é essa outra mulher. A Sylvie não queria que o nosso Loki fosse com ela. Só que então por que ela deixou a porta aberta ali durante todo aquele tempo, né? Isso aí já é uma questão, né? Exato. Em off, a teoria é que esse dispositivo da TVM é meio aquelas portas de mercado, sabe? Que você se aproxima, tem um sensor, se tem alguém na proximidade, ela até espera, se não tem, ela fecha. Por quê? Se não me falha a memória, talvez seja um falso pensamento, já foi utilizado, sim, para que várias pessoas passassem por aquele portal. Mas aí é uma coisa meio estranha, né? Porque uma hora passam vários, outra hora passam dois, uma hora cada um usa um dispositivo, então realmente é pela conveniência ficar esse pequeno furo, né? Exato. Mas ainda temos outras questões para comentar, porque depois que eles passam justamente pelo portal sensor de loja de mercado, né? A Sylvie chega na TVA, e aí temos essa questão, talvez seja uma boa parte do episódio, não sei se é a melhor parte, talvez, porque justamente, também ela tem uma pequena incongruência, porque ela tenta usar seus feitiços no guarda, mas uma coisa curiosa, ela diz que está planejando essa grande invasão, né? Esse plano, etc., por anos, e ela não sabe uma premissa básica da TVA que não se usa, que não se usa, Uja. que não se usa magia. Então, uma coisa muito bizarra. E depois tivemos uma cena de luta um corredor que foi realmente boa. Porque para mim é estranho, né? Depois, ao longo do episódio que nem a Osman falou, ela fala que ela já está planejando há muito tempo, você pode abrir a teoria de que ela não esteja sozinha, né? A gente pode discutir mais pro final. Mas a parte que ela, tipo, anda pela AVT, né? Ali, pelo menos sabendo onde é as coisas, combina com o fato de que ela estudou por muitos anos. Só que depois os poderes não combina com o fato de que ela estudou muito tempo, né? A pesquisa dela foi seletiva, né? Ela viu as palavras ali chave, fez o Ctrl F, pesquisou ali o que era importante e depois ela meio que ignorou o resto, né? Mas então ali, uma pequena incongruência no episódio, as séries da Marvel já nos mostram que batalhas em corredores são boas, e não foi diferente com Loki, né? Acho que ela fez ali a pancadaria, e ela estava já chegando ali no elevador dourado, né? Que ela descobre, e chega, né, nossa querida juíza ali para quebrar o momento dos dois, e o Loki manda eles para Lamentes, né? Esse planeta em destruição. Exatamente. Lamentes é essa lua de um planeta, que justamente o planeta estava vindo em direção à Lua, uma coisa meio estranha, né? Porque seria mais comum que a Lua fosse até o planeta, mas. E estava destruindo tudo no processo, então, sem querer, o nosso Loki, né? Transportou ambos para um apocalipse, para um fim de mundo, e a partir disso, eles passam a tentar sobreviver, são obrigados a trabalhar em conjunto, e com isso, eles, né, fogem daquela chuva de asteroides de Lamentes e tentam conhecer o local. Ela, pelo visto, já sabe um pouco mais, né, sobre Lamentes 1, e, de fato, depois de conversar aí com uma senhora, descobrem que partirá uma grande arca que salvará a população mais rica, algo meio Snowpiercer, né? Que nós vemos ali que tem tanto o filme, o livro, a série, enfim. E ela sabe justamente que ninguém sobreviveu daquele cataclismo, daquele apocalipse, e o nosso Loki estabelece o plano de eles tentarem ou roubar a energia do local, depois nós vemos que dá errado, ou eles também tentarem depois, né, salvarem a todos, mas aí é toda uma questão que ainda nós vamos comentar
mais aprofundadamente sobre. Exato, né? Todo mundo, quando apareceu aquelas cenas do trailer, achou que era Vormir, né? Aquele planeta que também tem uma iluminação roxa, que é a Natasha e a Gamora, né? Morreram nos 2 filmes finais dos Vingadores. Mas não, é um planeta X que vai ter essa destruição. E por que eles precisam de energia, né? Porque aquele tabletzinho do tempo, né? É o Time Lapse, Alguma coisa assim, Time Pad. Timepad, que abre aquelas portas de mercado do tempo, precisa de energia para funcionar, né? E eles precisam de algum lugar aí para encher essa energia, e eles vão atrás do Snowpiercer aí para achar, né? E dentro do trem nós temos, eu acredito que coisas muito boas e coisas muito ruins, né? Isso é verdade. Um ponto interessante que, mais um elemento novo sobre o Loki é ele ser bissexual, que a Sylvie, né, comenta que ela fala que se apaixonou por um carteiro, que continua estabelecendo um relacionamento, e ela perguntou, já que você é um príncipe, talvez exista alguma concorrente ou algum concorrente a princesa ou príncipe, né, te aguardando. Ele fala um pouco dos dois, mas é uma vida também um pouco conturbada. Então nós temos aí o estabelecimento que o Loki do MCU é um personagem bissexual, no caso, né? E algumas pessoas perguntaram, Loki, estão criando coisa e tudo mais, mas não, gente, isso é mais antigo que a própria Marvel. Não é isso. Por isso é mais antigo que a própria Marvel, porque a figura mitológica em si do Loki já é bissexual. O Loki, por exemplo, isso daqui é um pouco de mitologia, é mãe, não é pai, é mãe do cavalo de Odin, ele é pai do Fenrir, aquele lobo gigante, já se fantasiou de mulher na mitologia nórdica várias vezes, até o cabelo da esposa do Thor ele já roubou. Então, justamente, é um personagem que, desde as suas origens, né, mitológicas, dos poemas que compõem a mitologia nórdica, já é bissexual. Então, não é uma invenção da Marvel, é só um atributo, mas sempre é positivo que esse tipo de inclusão exista e, sabe, isso não altera. Obviamente, é uma alteração, mas isso não vai estragar a história, vai destruir o personagem. Não tem, é um argumento meio estranho esse, mas enfim. E agora, né, temos essa nova informação sobre o nosso Loki. E até nas HQs a gente já sabia que ele tinha uma personalidade, já tinha esse outro lado feminino dele, inclusive eu falei isso no outro vídeo aqui, não que o bissexual seja feminino ou não, mas ele já mostrou essas outras facetas nos quadrinhos, e teve um vídeo que nós fizemos aqui na série Stone, vai estar aqui na descrição, falando sobre a Lady Locke, e nos quadrinhos ela tem uma outra origem, se você quiser saber mais, tá aqui no link na descrição. E a gente descobre que ele é bissexual, é muito importante, lembrando que é uma série da Disney, está no Disney Plus, então assim, é pouco, mas é grande para uma plataforma como essa, sabe? O primeiro personagem queer, assim, da Marvel, grande da Disney, então a gente percebe, assim, que é um passo importante que eles fizeram aqui. Até algumas pessoas falaram que esse episódio é filler, etc. Só para trazer essa informação relevante sobre o personagem, já não é filler. As pessoas também têm que entender o que é o conceito de um filler. Então, assim, foi muito bom esse momento, só que, infelizmente, o que se seguiu depois não foi muito bom, né? Porque depois ali a Lady Locke não, a Sylvie, ela toma um cochilo, e depois quando ela volta, o Loki está bêbado e cantando. E tirou a roupa, né, que era a roupa de guarda, que eles tinham conseguido entrar lá no trem. E assim, sem explicação nenhuma, ele faz um ato super irresponsável, não sabemos o porquê. Por que ele fez esse ato assim que claramente denunciou eles, né? Exato, o Loki parecia quase um hobbit ali, cantarolando e dançando. E realmente é uma grande incongruência do personagem. Por quê? Vamos pensar. Esse é o mesmo Loki que tentou dominar o mundo, né, começando por Nova York em Vingadores. Obviamente, ele viu ali coisas chocantes, viu a morte da mãe e tudo mais. Mas, por mais que ele tenha mudado ali, não é porque ele se tornou uma figura mais emotiva ou se redimiu, que ele virou um idiota, né? Então, sabe, não tem o menor sentido ele começar a sambar ali, a cantar. É óbvio que ia dar errado, isso justamente acontece. E se nós elogiamos aquela cena de luta do corredor da AVT, temos que falar aqui que coreografiazinha ruim, hein, cara? Porque você conseguia ver o 1, 2, 3, 4. Eu acho que contrataram a Foi mesma mal pessoa que filmada, fazia. né, também. Acho que contrataram o mesmo coreografista que das primeiras temporadas de Game of Thrones, que a gente abria ele, pá, 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 igualzinho. E outra coisa, a Sylvie, ela não tem uma espada, ela não usa a espada como se fosse uma coisa cortante. É como se fosse um mata-burro, porque ela pega a espada e ela fica pá, pá, pá.
É muito bizarro isso, e eles têm que ser um pouco melhores trabalharem mais nesse aspecto, né? Porque nós tivemos, por exemplo, Falcão Soldado Invernal, que mesmo com a bizarrice da Karen Morgenthau pegando o poste e arrancando do chão, as lutas eram Não, boas, era melhor de era Falcão. bem melhor. Então, sim, dá pra caprichar mais, né, gente? Mesmo não sendo o foco da série. E, assim, faltou uma coerência interna dentro do próprio episódio, né? Porque a gente vê lá na VT que eles, sem poderes, fazem uma luta muito melhor com gente que é especializada. Ali, no trem, que é tipo lanterninha do metrô, com poderes, com mais recursos, eles não conseguem? Qual que é a lógica Exato. disso, né? E fica ainda mais bizarro quando no final o Loki segura um prédio que está caindo naquela cena lá dali que é um falso plano de sequência ali no final. Então, assim, porque não faz o menor sentido, né? Aí eles são expulsos ali do metrô, né? Pela janela, eles caem ali fora. E assim, para mim essa cena de luta não fez muito sentido. Existe uma teoria que talvez amenize essa situação, mas vamos falar um pouco mais no final do vídeo, já que agarrando a audiência. Exatamente. Então aguarde você aí. Mas podemos avançar e comentar justamente, né, sobre essa questão, talvez agora, da TVA. Podemos então aprofundar sobre, porque tivemos uma grande revelação, na verdade, que em uma conversa do Loki e da Sylvie, descobrimos coisas que ela própria descobriu dentro da mente daquela guarda e que engrandeceria muito o episódio se a teoria que nós vamos debater no final for verdade. Porque mostraria, de fato, que o Loki que nós conhecemos não é um idiota, e sim que ele tem um plano, o que é algo comum para esse personagem. Exato, né? Vamos explicar qual que foi essa informação, né? Porque eles jogaram muito ali e talvez com essa teoria não fique tão jogado, né? Então vamos lá. O que ela falou, né? Ela falou que todos os funcionários da AVT, eles são ex-variantes. Então o que é confirmado, né? Todas aquelas pessoas, o Owen Wilson, a Ruby de Lovecraft Country, a juíza a gente não sabe, né? Mas pelo menos ali o pessoal da base, eles são ex-variantes, né? São variantes que a AVT pegou, provavelmente apagou a memória que tinha das outras vidas, né? E colocou, né, eles para trabalhar ali como escravos, né? Porque eles não Não, tira aparentemente os não ganham aspas. nada, né? Pode Só tirar os aspas, é escravo mesmo. sem aspas, eles são escravos. Exato, eles são escravos ali. E a AVT tira eles da vida deles e faz eles trabalharem na linha do tempo. Então é mais ou menos essa informação que ela coloca ali para ele. Pode ter ficado um pouco jogada, muita gente pode não ter entendido. E além disso, nos é indicado que eles são variantes, então, muito provavelmente o plano da AVT era usar o próprio Loki como uma variante também, né? Usar ele que é uma variante Exato. como um novo funcionário da AVT. E, uma brincadeira à parte, eu acredito que o Owen Wilson, eles tiraram diretamente dos filmes dele com Jack Chan, que é o Hora do Rush. Acho que ele saiu de lá. Saiu daqui, salvou a princesa chinesa, virou variante da AVT. E o jet ski, né, pode ser alguma coisa da vida anterior dele, né? Muito provavelmente, exato, porque ele é tão fascinado com jet ski. E os outros personagens também, né, que eles não aprofundaram muito além do próprio Morbius, mas eles possam ter esses pensamentos, ou não sei se relapsos, acho que o feitiço da São tipo AVT. devaneios, lembrando de Westworld. Westworld, exato. Eles são quase os anfitriões de Westworld, né? Começam a lembrar das coisas, a despertar. É o labirinto da Exato. AVT. Olha que coisa bonita. Daqui a pouco o Mobius está lá no labirinto, olhando, sabe? Exato. Exatamente, para se libertar. Mas podemos então avançar e comentar sobre a cena de luta final, que justamente aquele falso plano de sequência que o França havia comentado, que eles chegando ali naquela cidade onde a Arca partiria e o mundo está acabando, né? A lua está acabando, porque o planeta começou a se partir, se aproximar e tudo mais. E nós descobrimos que eles não chegam a tempo, o que a Silvia havia comentado se torna verdade, porque um meteoro gigante cai e simplesmente destroça a arca em duas, lá o Snowpiercer. Então, supostamente, nós temos essa questão que eles estão presos no fim do mundo, porque após eles lutarem com aqueles guardinhas, o Loki segura o prédio, que é um overpower que nós nunca havíamos visto no personagem, até em Mundo Sombrio, que eu acho que é onde ele mostra mais dos poderes dele, né? Que ele até mata o Odin no final, porque ele se torna o Odin. Não chega a esse ponto de poder supremo. Então, chega. é realmente surpreendente, né? Porque, tudo bem, ele faz ilusões, mas são só ilusões. Ele não tem força mágica
tão surpreendente, e fica aí a questão, né? Exato. Eu achei pessoalmente uma cena bacana, tirando essa parte do prédio caindo. Mas agora vamos para a nossa teoria, né? Do que pode ter acontecido nesse episódio, pode um pouco melhorar ele. A gente vê lá no comecinho do episódio que a gente não comentou para deixar aqui, que lembra daquela mulher que a Sylvie tinha capturado no último episódio? Ela fez uma ilusão ali numa cena de jantar para arrancar uma informação dela. Então, talvez o que aconteceu durante todo esse episódio é uma grande ilusão para tirar essa informação das variantes que a gente falou aqui. Então, todas aquelas incoerências que a gente viu, talvez sejam justificadas por causa disso. É tudo uma ilusão. Aí a teoria pode se ramificar. Quem fez a ilusão? Pode ser o Loki original, o Tom Hiddleston, ou o Loki velho, que provavelmente vai ser o Richard E. Grant. Então, existem essas duas partes dessa teoria aí, e eu acho que melhoraria bastante o episódio, pessoalmente. Eu acho que explicaria muitas incongruências que acabaram sendo notadas, né? Exato. Talvez fosse interessante eu acredito que seria muito mais interessante se essa fosse uma ilusão do Loki que nós já conhecemos, e talvez saindo dessa ilusão eles caiam em outra ilusão. Não que seja, né, um episódio parecido, algo mais diferente, né? O Loki velho brincando com a mente deles poderia ser algo interessante. Isso também mostraria o motivo deles terem apresentado aquela cena de ilusão no começo, não ser só algo para demonstrar os poderes dela. Porque já que os poderes dela têm a questão da telepatia, ela manipula a mente, como o Loki é um ilusionista, faz muito sentido, já que tem essa cena de apresentação inicial, todo o contexto realmente for essa brincadeira, né? Tudo for essa ilusão. Foreshadowing, né? Exatamente. Enriqueceria muito a série. Eu não sei se corrigiria todos os pontos. Eu acho que talvez. Alguns. Exato. Porque assim. Acho que a maioria, né? A maioria. Tirando essa questão dessas questões mais técnicas de, por exemplo, aquela luta que realmente foi ruim porque foi ruim, não é questão de ser ilusão ou não. E, assim, o comportamento do personagem, até do Loki no trem, até seria explicado, porque como a Lady Loki não conhece ele, e também ele estava manipulando ela para gerar toda essa questão, eles não conseguirem fugir, tem até o seu sentido, Exato, realmente. né? Pode forçar, né? Ele forçou situações, né? Exato. Pode ser nessa ilusão, né? Ele forçou que eles não conseguissem para realmente tirar aquela informação dela. Agora, a teoria sobre os próximos episódios, né? A gente pode ver o que será que irá acontecer, né? Será que nem o Osmo falou, vamos entrar em outra ilusão feita pelo esse Loki superior? E será que essa AVT, né? A gente vai ver que é uma grande mentira, não existe os Guardiões do Tempo, a juíza é corrupta. Qual serão os caminhos, né, que o Loki pode tomar? Exatamente, porque é uma teoria forte que justamente o Kang, nós já comentamos isso, vilão de Homem-Formiga, pode ser um dos Guardiões do Tempo. Seria uma simplificação muito útil, que a Marvel ela já faz isso algumas vezes. Já faria aquela ligação. Exatamente, talvez até ele se torne vilão por causa dessa série, e aí ele só faça uma explicação mais resumida em Loki, não sei. Mas eu também acho que tem ele, né? Exato. Porque também existe essa opção dos Guardiões do Tempo serem uma mentira, ou das intenções deles serem malignas. Por quê? Por pior que seja você sequestrar não sei, sequestrar, querendo não, e apagar a mente das variantes, o trabalho deles ainda, né, de corrigir o tempo, é algo louvável, apesar dessa condição. Mas, e se a função deles não é manter o fluxo do tempo, e sim adaptar o tempo ao que os Guardiões querem? Então, eles não são os vigias do tempo, eles estão moldando o tempo à vontade deles. E aquela árvore que nós vemos justamente mostra o que está fugindo ou não dos interesses deles. E que interesses esses seres poderiam ter? Basicamente dominar o tempo. Eu acho que não tem nada maior do que isso, que é você decidir o destino de tudo, porque o poder deles é tão grande que faz os 10 anos do MCU joia, assim, né? serem nada. Exatamente. Então, eles serem os grandes vilões é uma possibilidade. Mas, eu abro aqui uma questão. Uma coisa que nós temos esperado muito das séries da Marvel é a grandiosidade. Eu mesmo me decepcionei com isso. Eu sempre esperava mais do que a série está disposta a entregar. Eu acho que a Marvel não quer deixar que coisas muito grandes aconteçam, porque o foco deles ainda é o cinema, apesar da existência dessas séries. Existe essa questão aí.
se os Guardiões realmente forem vilões, eu não acho que eles vão ter uma presença muito marcante. Eu acho que é muito mais provável os antagonistas serem focados no velho Loki e na Juíza, que são figuras mais palpáveis. E se eles realmente forem vilões, deixar isso mais centrado em Homem-Formiga, por exemplo, que é um filme que vai para o cinema. Ou talvez só o Kang seja vilão e esteja manipulando os outros dois. É uma possibilidade se Exato. ele também for Guardião. São boas teorias mesmo. E agora, tipo assim, as minhas expressões gerais do episódio são que, assim, se for tudo verdade, eu acho que não vai fazer sentido pra mim. Então, vendo pelo que a série apresentou até agora, tirando as teorias, eu não gostei muito desse episódio. Achei um pouco fraco. E você, Osmo? Eu concordo. Eu ainda tenho esperança que essa série possa ser a melhor dessas 3 séries do MCU, mas Não se... vai, mas beleza. Não sei, ainda dá tempo de mudar. Mas se realmente esse foi o episódio, ponto, eles vão arrumar alguma solução mirabolante, talvez voltar com a mulher do começo, usar a arma dela, não sei, que é uma coisa também que eu acho que pode acontecer. E foi isso, vai ter sido com certeza o pior episódio até agora. Eu até pensei que tivesse sido melhor que o primeiro, quando nós conversamos enquanto montávamos aqui a pauta, mas eu acho que não. O primeiro, mesmo tendo alguns problemas de ritmo, é um bom episódio em muitos aspectos. Esse, de fato, foi. Não é filler, justamente, porque a história avança. O episódio filler é aquele que fecha, acontece, basicamente não há muito avanço na história, né? Daí para você, Esse entre muitas aconteceu. aspas, eliminá-lo. Não é o caso. Mas ainda é um episódio vazio, porque são 30, 40 minutos que não acontece muita coisa, tem essas múltiplas incoerências, então é torcer, talvez seja até um parâmetro. Se esse episódio for real oficial, é ficar receoso pro que vem pra série. Mas se esse episódio for uma ilusão, essa série Aí acho que vai ser legal. tem chances tranquilas de ser a melhor do MCU. Mas o que você pode fazer melhor da sua vida é nos seguir nas redes sociais, em @SérieEstou no Instagram, no Twitter e no Facebook, para saber todas as novidades, não ser pego nas incongruências das séries, saber todas as notícias do mundo das séries e dos filmes lá no nosso Instagram e se inscrever aqui no canal, né? Série Estou, para que a gente fala de muitas séries, muitos filmes. Vamos continuar nossa cobertura de Loki e de The Bad Batch, né? Também outra série aí do Disney Plus. E, Osmio, o que dizemos aos nossos espectadores? Você deveria estar maratonando. Plantão Série Estou Cast.